Olá você, a vida é bela. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso terceiro encontro do nosso grupo Desabafo. Hoje, mais do que nunca, eu gostaria de repetir para você: a vida é bela. Sim, a vida é bela para mim. A vida é bela para você. A vida é bela porque foi o Criador que nos deu para administrar essa dádiva. Então, aquilo que eu faço da minha vida, aquilo que eu ressignifico na minha vida, faz toda a diferença para que a minha história ela seja uma bênção para este mundo. Ela se transforme em um propósito para este mundo. E é sobre isso que eu quero falar. Como sempre, eu vou pedir que você pare este vídeo para que você possa assistir, escutar uma música do nosso eterno, saudoso, querido Gonzaguinha. Exatamente isso. O que é o que é. Eu não vou poder cantar, senão o YouTube pode tirar o meu vídeo do ar, mas eu vou enviar para você o link desta música, para que você pare e possa escutar, cantar, dançar, se alegrar, se emocionar, se arrepiar, porque é uma música belíssima, tá bom? Então, vamos lá. Como sempre, quero começar com você fazendo algumas perguntas. Hoje, perguntas poderosas de sabedoria. Pois bem, e a primeira PPS que eu quero fazer para você é: para você, qual a diferença entre participar e ficar assistindo a vida passar? Com que atitudes, sentimentos e empenho você participa do jogo da vida? Mais uma PPS. Você estar atento, atenta, disposta a aceitar as oportunidades de crescimento e participação construtiva que a vida te oferece? Você está disposto? Você já deixou de fazer algo importante e positivo só porque ficou passivo diante de uma oportunidade? Você tem ou participa de algum projeto empolgante que melhora a sua vida e a vida das outras pessoas? Pois bem, eu quero que você anote no seu caderno, tá, das vitórias, caderno da mudança, como você quiser denominar este caderno. Anote essas perguntas e responda, mas responda sinceramente. Responda com pureza de alma todas essas perguntas. Elas vão fazer uma grande diferença. Não se preocupe se a resposta vai agradar ou não a você. Não importa. O que importa é que hoje nós iremos perceber como nós podemos ressignificar nas nossas vidas a partir destas perguntas. Meu nome é Naua Araújo. Eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou coach, eu sou palestrante. Hoje em dia estou atuando com constelações familiares, que é uma terapia breve, e também aplicando algumas técnicas de terapias integrativas, que ajudam a pessoa a alcançar os seus resultados mais rapidamente. Durante essa semana, algumas pessoas entraram em contato comigo, conseguiram agendar sessões experimentais gratuitas comigo. E eu digo assim, foi muito impactante. Ver as pessoas entrarem de um jeito na sessão e sair de uma outra forma. Entrar com um desafio e perceber e agradecer a Deus por aquele desafio, que é aquele desafio que vai fazer com que ela mude a sua história. Ela mude a sua história, não, desculpa, ela mude a sua vida a partir da sua história. Então, desejo para você que você também continue tentando até você conseguir agendar comigo para que você também possa impactar a sua vida. Bem, eu criei o grupo Desabafo com uma finalidade de ajudar a você a aceitar na essência, mudar, ressignificar e honrar a sua própria história. Aqui
No vídeo 2, eu explico direitinho cada uma dessas passagens, dessas palavras. E eu gostaria que você, se não assistiu o vídeo 2, você pudesse assistir para você entender o que significa aceitar a essência. Entender o que significa mudar, ressignificar e aprender o que significa honrar a sua história, que é praticamente o tema de hoje. Vamos recapitular? Nós já realizamos 3 encontros com este. O primeiro e o segundo encontro, nós falamos, o primeiro encontro nós falamos sobre dores e sonhos. Eu acredito que se você não assistiu, vai lá no YouTube, tá? Ou vai lá no grupo, clica no link, assiste. Se você ainda não é inscrito no meu grupo, se inscreva no grupo, dê o seu like se você gostou, compartilhe se você achar que é importante outras pessoas saberem dessas questões também. E vamos para frente porque tem muita coisa hoje para a gente conversar. Então, dentro desse tema, dores e sonhos, nós aprendemos com a nossa querida ostra, como conviver com o sofrimento, aprender a conviver com o sofrimento, já que eu não posso, ele é inevitável, porém, eu escolho sofrer ou não. Então, o sofrimento é inevitável de fato, mas eu escolho sofrer ou não. E como a nossa ostra nos ensinou, ela transformou aquilo que a incomodava tanto em uma bela pedra preciosa, em uma bela pérola. E é isso que eu espero que hoje a gente consiga fazer com você também. Segundo encontro, nós falamos sobre histórias e pretextos. E nós vimos que histórias e pretextos são subterfúgios, são alegações, são motivos, são desculpas que têm apenas uma finalidade de justificar, explicar, tirar o foco dos nossos defeitos, insucessos ou fracassos. Essas historinhas, esses pretextos, essas justificativas, elas só têm um intuito: manter você onde está. Se está bom, ótimo, segue adiante. Se não está bom, repensa aí sua vida e refaz sua caminhada. Vimos também algumas classificações de historinhas, Então a gente viu que as historinhas, elas existem e algumas são mentirosas, Outras são verdadeiras e outras são historinhas de brincadeirinha. Só que no que a gente assistiu no segundo vídeo, se você não viu, você, por favor, vai lá, clica e assista, Nós vimos que essa historinha, a única coisa que ela faz na nossa vida é atacar o nosso foco, a nossa autonomia, ela tira a nossa responsabilidade e ela nos mantém reféns da situação, tá bom? Podem ser historinhas ingênuas, pode ser uma verdade, mas é uma verdade que não está sendo trabalhada. Então, ela pode nos tornar reféns da situação. E eu dei muitos exemplos, inclusive meus exemplos, tá? Que você pode começar a também refletir e ver como é que você pode refazer as suas historinhas. Pedi que você pudesse avaliar, tá? Essa imagem, E a partir daí me dizer o que significa para você zona de conforto, tá? Que historinhas você tem contado para você permanecer na zona de conforto, tá? E aí você vai perceber que a vida só começa quando a zona de conforto acaba. Não tem outro jeito. Se você permanecer na zona de conforto, a sua vida nunca vai começar. Sinto muito lhe dizer isso. Esse é um doce problema que nós podemos resolver hoje, aqui, neste vídeo. Bem, lembra que eu fiz uma pergunta para você logo no início, uma PPS, Pergunta Poderosa de Sabedoria. E ela dizia assim: qual é a diferença entre participar e ficar assistindo a vida passar? O que é participar? Participar é dizer, presente, estou aqui. Quando aparecem os desafios, os chamados para transformar a vida em uma obra de arte com realizações significativas. Ou seja, quando você se coloca presente diante da vida, você transforma esta vida em uma obra de arte. E essa obra de arte, ela vem toda recheada, toda colorida de realizações significativas. Isso sim é se colocar
presente diante da vida, participar da vida. Já as pessoas que podem não existir neste grupo, mas lá do outro lado do mundo, as pessoas que ficam passivas, assistindo aos acontecimentos, elas não se cansam, isso é verdade, porque estão de boa, né? Como dizem nossos adolescentes, não se envolvem, né? Não querem compromisso com nada nem com ninguém, né? Mas também não vivem. É fato, é fato. As pessoas não vivem, elas vegetam. Pense eu viver só para mim. Eu viver sentada, dormindo, deitada, curtindo só para mim. Que graça tem isso? Cadê o colorido da vida? Né? Então, essas coisas muitas vezes a gente não para pensar, mas tem todo um fundo de verdade aí. As pessoas que não se envolvem, elas não se cansam, mas também elas não vivem. Elas perdem a oportunidade de fazer algo relevante porque preferem ficar como telespectadoras. Elas preferem ficar como espectadoras, como plateia. Elas esperam ser coadjuvantes e não atriz principal de um filme, de uma novela, da sua própria vida. Então, muitas vezes isso acontece e nós nem caímos na real. Vamos ver. Pensa um pouco comigo, tá bom? Pensa um pouco comigo. O que é aceitar na vida os pequenos e grandes desafios para construir coisas boas? Eu vou te dar aqui 2 opções, faça a sua escolha, é você que decide. Vamos lá. A primeira opção é dever, complicação, dispensável ou é uma responsabilidade pesada. Ou seja, aceitar na vida os pequenos e grandes desafios para construir coisas boas é um dever, isso é complicação, isso é dispensável ou isso é uma responsabilidade pesada. Segunda opção, vamos lá. Aceitar os grandes e pequenos desafios da vida para você é um direito? É alegria? Isso te proporciona alegria? É oportunidade? É investimento que você faz em você mesmo, que nós fazemos em nós mesmos? Aceitar os grandes desafios da vida? É a própria razão da aventura de viver um propósito? Aceitar os pequenos e grandes desafios da vida, ela é a própria razão da aventura de viver um propósito? Pensa aí e responde no teu caderninho, tá bom? Vamos lá. Mudando a tua história, você muda a sua vida. Eu aprendi com Tony Robbins, que é um dos maiores coaches que existe no mundo, né? Que não são as condições, mas sim a decisão que você toma que vai mudar o rumo da sua vida, que vai mudar a sua história. A história, né, na verdade, quando a gente consegue ressignificar, ela tem um poder de mudar a tua vida. A gente pode não conseguir mudar ou esquecer ou passar um pano naquilo que aconteceu na nossa vida. Agora, o que eu faço, o que você faz com o que te aconteceu, faz toda a diferença neste momento. É isso que eu quero te chamar a atenção. É isso que eu quero acender um alerta para você. Vamos lá. Permita-me, por gentileza, que eu conte um pouco da minha história. Eu vou contar de uma forma muito breve, muito resumida, tá? Porque isso é um material que eu vou preparar, produzir o meu curso, né? Então, aqui, você que está no grupo, está sendo privilegiado, eu vou te contar de uma forma bem reduzida, para que você entenda aquele exercício que eu passei para você. Olha, tudo tem um motivo. Eu passei esse exercício para você. Desde o primeiro vídeo, eu venho pedindo para você, conte a sua história. Você tem aqui uma estrutura para você contar a sua história, de maneira que ela não fique pesada demais,
de maneira que ela não fique banalizada, mas de maneira que ela fique equilibrada para você ver, para você sentir o quanto a tua história é importante, não só para você, mas para o mundo. Como você pode transformar a sua história em uma bênção, sua história em seu trabalho, sua história em um grande projeto e um grande propósito. Vamos lá. Ao longo dos últimos anos, eu sou coach, eu trabalho com pessoas que querem mudar, né, o seu estado de vida. Elas se encontram no estado atual, mas elas almejam, né, um patamar muito maior. E eu, como profissional de coach, eu ajudo as pessoas a trilhar uma reta, né, que é um caminho mais breve, porém seguro, para que ela saia do ponto A e ela atinja o ponto B. Ela saia daquele estado atual, que talvez seja um estado atual muito sofrido, de decepção, de fracasso, para ela de fato viver aquilo que ela está vivendo. Então, há muito tempo eu trabalho com pessoas para mudar a vida. Por conta da minha história, que eu vou contar para você agora, o meu público-alvo não significa que eu não vou atender outras pessoas, eu atendo sim, mas o meu público-alvo são mulheres. Mulheres que tiveram gestações interrompidas, mas que ainda podem, biologicamente falando, e almejam ser mãe, mas por conta de medos, por conta de não querer passar por aquele sofrimento que passou outrora, elas paralisaram. Elas ficaram, com muito respeito, na zona de conforto. E é a partir dessa história dessas mulheres que eu vou começar a focar o meu trabalho. Porque eu pude e elas também vão poder. Bem, vou te contar a minha história e peço a você licença para que eu possa fazer isso. Desde o primeiro encontro, eu venho pedindo a você que você conte a sua história, tá? Só que hoje, como eu quero liderar pelo exemplo, eu vou começar com a minha. Não é obrigado você postar no grupo, não é obrigado você fazer nada disso. Mas eu vou te contar a minha história, porque hoje o nosso tema é mude a sua história, mude a sua vida, tá bom? E então, liderando pelo exemplo, eu vou contar a minha história. Bem resumida, porque isso faz parte de um projeto, de um curso que eu estou fazendo, né, preparando aí, para um público específico, que são mulheres que tiveram gestações interrompidas, assim como eu tive, estão em plenas condições de continuar gerando, mas têm medo, não querem passar pelaquela frustração, pelaquela situação, né? E muitas vezes perdem a oportunidade, né, de se realizar como mãe, né? Mas por conta de pensamentos, de sentimentos, do que as pessoas dizem, para que ela não enfrente de novo a situação, tá certo? Então vamos lá. Bem, tem aqui uma estrutura, eu vou seguir exatamente essa estrutura para que você também, quando for contar a sua história para você, aí você possa fazer a mesma coisa. Vamos lá. Então, ao longo dos últimos anos, eu sou coach, me formei em coach, faço atendimentos, né, a um público, digamos assim, mais geral, né? E eu tenho ajudado muita gente a transformar suas vidas. O que eu percebo aqui no grupo é que tem muita gente, né, que são meus clientes, que foram meus coachings, né, e eles vão poder confirmar aquilo que eu estou trabalhando aqui com vocês. Então, ajudei essas pessoas a mudar a vida delas, né? A lançar um novo olhar para a sua história, a sair de um estado atual que não estava permitindo ela ser feliz, ela realizar seus planos, a ir para um estado desejado, onde elas poderiam se expressar, realizar e serem muito, muito, muito felizes. Bom, então, nesses últimos anos, eu venho fazendo todas essas atividades. Bem, eu tenho 3 grandes resultados que eu gostaria de compartilhar com vocês. O meu primeiro grande resultado foi ter migrado, né, feito uma transição de carreira. Eu saí de um trabalho, né, de carteira assinada e decidi, sem sombra de dúvida, a me lançar, a me formar em coach, né? Isso porque eu fiz uma imersão de 3 dias em São Paulo, 3 dias, 4 dias em São Paulo,
na Febracis, que é a maior instituição de coach hoje, né? E durante esses 3 dias de imersão total, eu descobri o meu potencial. E eu descobri que se eu não saísse de carteira assinada, se eu não saísse daquele modelo e não saísse para realizar o que de fato eu estava descobrindo ali, eu estaria sendo omissa e irresponsável comigo e com a sociedade. Olha só que coisa, né? Então, me tornei coach, fiz curso de oradores e palestrantes, abri o meu escritório, né? Lá em Salvador, e depois vim para o meu interior, abri, comecei a atender, tenho muitas clientes aqui fazendo parte deste grupo e tive grandes resultados, tanto na minha vida como na vida de muitos de meus clientes, né? Então veja só, então esse foi meu primeiro grande resultado. O segundo grande resultado é que quando eu comecei a trabalhar em Salvador, né, o meu salário mal dava para pagar o aluguel. Claro que minha família me ajudava, era óbvio que minha família me ajudava. Mas viver mesmo do meu sustento, do meu trabalho, era muito difícil. E uma vez eu disse, quando eu estava entrando para a terceira casa de aluguel, eu disse, eu só saio daqui quando eu for para minha casa própria. Eu não sabia nem por onde eu começar. 4 anos depois, eu conquistei o meu apartamento. O meu apartamento. Eu digo que ele é meu, ele está em meu nome. E lá convivi, né, por mais ou menos 6 anos neste apartamento. Minha terceira grande conquista, que eu vou dizer terceira e quarta, né, foi constituir a minha família, né? Constituir a minha família com o grande amor da minha vida, que é o Alexandre. Hoje, ele é o meu esposo, o pai dos meus filhos. Quem me conhece diz, o que não? Você só tem uma filha porque você está dizendo meus filhos. É, porque eu tive 2 gestações interrompidas inesperadamente, né? E é justamente sobre isso que eu estou te falando. Então, graças a Deus, a minha vida, né, esses 3 resultados foram muito, muito, muito bons. Mas nem sempre foi assim, né? Nem sempre foi assim, primeiro porque eu tive uma infância muito sofrida, na época em que surra era o que educava os filhos, né? Apanhei muito, muito, muito do meu pai, né? Hoje ele está idoso, eu tenho um carinho enorme por ele, mas foi o que ele podia me dar de melhor. Ele recebeu isso, ele tinha que passar o que ele recebeu, né? Isso é história para muito tempo. Mas dizer assim, eu apanhei muito dele, mas foram essas surras que hoje me tornaram a mulher que eu sou, corajosa. Pense eu ser a única pessoa da família em sair de Serrinha, do meu interior, para ir morar em outras cidades. Eu já passei por várias experiências, por várias cidades, graças a uma instituição religiosa que eu resolvi fazer uma experiência por um bom tempo. E aí cada ano eu ia para uma cidade, né? Então eu me encorajei. E graças à minha infância, uma infância sofrida, dolorida, mas que eu queria dar um novo sentido para ela, mas não sabia como. E eu saí e isso me ajudou muito, tá? Eu tive muitas perdas, né, de meus irmãos, né? Perdi uma irmã eu tinha 18 anos, mais ou menos, na época, ela estava completando 20. Depois perdi de forma trágica o meu irmão, né? Devido a uma depressão severa, ele veio a cometer suicídio, né? Num pedido de socorro, né? Que na verdade eu digo assim, quem comete suicídio não quer morrer, quer viver. Mas é a forma que eles encontram, é a decisão que eles tomam para talvez chamar mais a atenção das pessoas, né? E por incrível que pareça, estamos aqui nesse período aí em que se lança um olhar mais profundo para o Setembro Amarelo, né? Que é a atenção à questão da depressão, à questão do suicídio. E a minha terceira irmã, que também faleceu há mais ou menos uns 5 anos, então foram perdas muito fortes para mim. As 2 últimas perdas eu ainda não morava em Serrinha, continuava morando em Salvador, mas elas foram bem significativas para mim, né? Até porque são irmãos e irmãos a gente acha que vamos viver a vida toda, né? Bem,
E o que também me fez sofrer muito, 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 como eu já falei anteriormente, foi a interrupção das minhas gestações. A primeira gestação foi interrompida com quase 4 meses, né? O bebê estava bem, fiz exame numa quinta-feira, na segunda-feira, né? Eu fui fazer um outro exame por conta de um sangramento. O meu bebê já não batia mais o coraçãozinho há tempos e eu não sabia, né? E isso para mim foi muito doloroso. Pense eu chorar rios de lágrimas diante da médica, diante do monitor, onde o que vinha presente era as batidas do coração do meu filho da Quinta-feira Santa, né? Foi no período que eu fiz. E chegando na segunda-feira, domingo, segunda-feira da Páscoa, eu não escutava mais os batimentos do coração do meu filho. Filho, filha, não sei porque eu não consegui ver o sexo dele, né? Ok. 1 ano e meio depois, engravidei pela segunda vez. Nessa segunda gestação, essa foi também dolorosa, porque foi uma gestação aniembrionária. Todos os exames apontavam para isso, mas eu não queria aceitar esse resultado. Então eu insisti, os médicos também queriam me dar um tempinho a mais para ver o que estava acontecendo, até eu ir fazer um último exame numa maternidade e lá de fato constatou que pelo tempo gestacional, pelo tamanho, né, do saco gestacional, não havia se formado um embrião. Então eu tive que passar pelo segundo procedimento de retirada, né? Desculpa, esqueci o termo agora, mas tudo bem. Vocês sabem do que eu estou falando. Se eu lembrar, eu falo depois. Tá bom? Então, foi bem nesse período que as coisas começaram de fato a mudar para mim. Olha, quando eu recebi o diagnóstico que a médica, que é a minha obstetra, ela me disse: Nalva, não tem mais como esperar, né? Então, você precisa fazer a curetagem, tá bom? Fiz a curetagem. E ela chegou para mim, olhou para meus olhos, sofrido, chorando e disse: Nalva, eu não vou fazer a sua curetagem. Eu vou passar para uma equipe, mas tem um motivo especial para isso. Eu vou fazer o seu parto. Eu vou te acompanhar na tua próxima gestação. Eu quero deixar a minha vida marcada na vida da sua família com este parto. E aí foi exatamente isso que aconteceu. Eu peguei isso com tanta verdade, que isso parece que curou. A dor violenta que eu estava sentindo em não ter gerado um novo filho, aquilo me acalentou. Mas me acalentou de maneira que quando ela autorizou eu sendo internada, ir para a sala da enfermaria, colocaram ao meu lado uma gestante, que já estava na hora de parir. E aí, como eles colocam, né, todos aqueles aparelhos para monitorar tanto a gestante como o bebê, eu comecei a escutar as batidas do coração daquele bebê. E aí agora eu te digo, foi a experiência mais incrível que eu fiz na minha vida. Eu fechei os olhos, agradeci a Deus pelas minhas 2 gestações interrompidas. Só que eu disse a Deus, eu me permito, Senhor, eu me permito engravidar novamente. E eu vou transformar este momento em que estou escutando as batidas do coração deste bebê, enquanto eu espero o meu momento de ir para a sala de cirurgia, para a curetagem. Eu vou esperar, eu vou vivenciar como se fosse meu, como essas batidas fossem do meu próximo filho, como essas batidas fossem o momento em que eu estaria em sala para o meu parto. Eu vou me projetar nesta mulher que está aqui ao meu lado e no silêncio, na mais perfeita paz, na mais perfeita calma, eu fechei os olhos e comecei a escutar as batidas do coração daquele bebê. E eu começava a me emocionar e começava a me arrepiar. E aí a outra equipe médica, que a doutora havia indicado para fazer a curetagem, chegou para mim e disse: Mãe, você está pronta? Estou pronta, pode me levar. E eu fui fazer a curetagem e eu lembro que depois disso, quando eu acordei, já foi no quarto.
E lá estava o meu esposo, Alexandre, me aguardando. E antes que ele falasse nada, antes que ele se lamentasse, antes que ele quisesse me acalentar, eu disse: Alexandre, daqui a um ano, era o dia 6 de agosto, daqui a um ano, nós vamos ter o diagnóstico, nós vamos ter a notícia, vamos receber o resultado de que nós estamos grávidos novamente, agora de filhos vivos, saudáveis. Sabe por quê? Porque essas 2 gestações que eu precisei passar por um procedimento, elas prepararam o meu corpo, o meu organismo para isso. Você pode dizer: não, a ciência explica. Sim, explica. Mas mais do que a ciência, o que explica foi aquele momento em que eu me projetei para o futuro. Que eu me vi como aquela mulher gestante ali, escutando as batidas do coração, me preparando para ir para a sala de cirurgia e dar à luz ao meu filho. Isso nós chamamos de projeção do futuro. Eu escutei as batidas do coração. Eu escutava a respiração da mãe. Eu escutava ela respirando. Eu via o bebê se mexendo na barriga. Eu via, ela estava ao meu lado. Eu estava para fazer uma curetagem, ela estava para parir, para dar luz ao filho. Eu via aquela criança ali se mexendo, se revirando na barriguinha dela. Eu senti o arrepio. E eu falei para mim mesma: daqui a um ano, sou eu que vou estar nesta maca, me preparando para ir para a sala de parto. E quando foi, no dia 27 de julho de 2017, simplesmente, simples assim, até mesmo sem eu esperar, minha menstruação faltou, meu ciclo atrasou, deu o tempo que era para ser dado, fui fazer os exames. E aí, a emoção foi tão grande que quando eu recebi um exame, eu nem consegui enxergar que lá estava escrito reagente. Eu não entendia. Pedi ao meu esposo: vai no laboratório e pergunta a ele se aqui é positivo ou é negativo, porque eu não estou vendo nada aqui que me diga que eu estou ou não estou grávida. Meu esposo foi lá e chamou o pessoal do laboratório. Eles disseram: não, aqui está dizendo, a sua esposa está grávida. Reagente significa teste positivo. E aí, quando ele chegou com esse resultado e me disse: Nalva, aconteceu, estamos grávidas. E pelo que ele me disse, já tem quase um período mais do que aquilo que a gente esperava. E aí, meu povo, hoje eu tenho uma alegria imensa de lhe dizer. Lembra quando a minha obstetra me disse que ela que faria o meu parto? Pois é, foi ela que realizou o meu parto. Por incrível que pareça, eu tive uma gestação tranquila, mas muito tranquila. Minha pressão só aumentou uma vez. Fora isso, foi tranquilo. Maria Sofia resolveu, né, romper na quinta-feira, que era a véspera do plantão da minha médica, da minha obstetra. E aí, ao meia-noite da quinta-feira, né, para sexta, eu fui para a maternidade. Passei a madrugada toda lá. Não sentia dores, mas a bolsa, o líquido estava saindo, eu tinha que ficar na maternidade. Às 5 horas, Ed, que está aqui neste grupo, ela que é a pessoa que nos ajudou muito. Eu vou contar a tua história, Ed, como você nos ajudou no outro vídeo. Mas Ed estava conosco. E às 5 horas eu entrei. Às 6 horas, uma outra equipe veio para me avaliar. E quando eles estavam já preparando tudo para mandar para a sala de parto, eu disse: meu Deus, eu não acredito. Tão cedo, eu queria que a doutora Eliane fizesse meu parto. E aí, de repente, uma outra pessoa entra em trabalho de parto, urgente. A obstetra veio e disse: Nalva, eu vou fazer esse parto e se não der tempo de eu vir fazer o seu,
a próxima equipe que entrar é a que vai realizar o seu parto. Como eu já sabia o dia que ela entraria, então eu disse, meu Deus, obrigada. Pois é, às 7 horas da manhã, a doutora Eliana entrou no plantão. Eu já havia me comunicado com ela rapidamente que eu estava lá, mas ela entrou no plantão e quando ela estava fazendo, né, um exame em todas as gestantes que estavam lá, ela disse, criatura, você está aqui, então quer dizer que eu é que vou fazer seu parto? Eu falei, pois é. Esse vídeo vai ficar enorme, mas eu vou terminar ele por aqui. Realizei meu parto. Exatamente como eu havia falado. Acredite você ou não, mas eu fiquei na mesma cama que eu fiquei na enfermaria da outra vez, em que eu escutava as batidas do coraçãozinho daquela outra criança. E quando fui levada para o quarto, acredite se você quiser, eu fui para o mesmo leito que eu fiquei lá e disse ao meu esposo que daqui a um ano nós estaríamos grávidos de novo. Acredite se quiser. Se eu tivesse um documento da maternidade, eu acredito que eu tenho, para dizer o leito em que eu fiquei quando eu estava para curetar e o leito que eu fiquei quando eu recebi minha filha, vocês não vão acreditar o tamanho da coincidência. Mas isso eu chamo de projeção positiva do futuro. Mas sabe por que tudo isso aconteceu? Porque eu ressignifiquei a minha história. Eu ressignifiquei uma história onde eu descobri, que eu não contei para vocês, vou contar no outro vídeo, que eu também, eu fui, num momento de desespero, minha mãe tentou me abortar. Depois eu entendi o porquê ela fez isso. Mas eu sou tão cascuda que eu resisti. Hoje eu estou aqui para contar essa história. Eu ressignifiquei a minha infância. Eu ressignifiquei as minhas experiências. Eu ressignifiquei as minhas 2 gestações interrompidas. Então, esses foram os momentos difíceis, onde eu fui ao fundo do poço, e no fundo do poço eu decidi, eu vou ter minha nova gestação. E agora vai ser de filhos vivos. A partir dali, sou mãe de uma filha linda, de uma menina saudável, inteligente. Muita gente aqui no grupo conhece, muita gente conhece a Maria Sofia. E é uma criança que, assim, trouxe alegria não só para mim, mas para o pai. Não só para mim, mas para a família do pai, que é da Polônia. Ela é descendente de polonês, o pai dela é polonês, né? Ela é uma criança alegre, extrovertida, meus amigos, pessoal de Serrinha, em Salvador, todo mundo é muito apaixonado por ela. E eu sinto como a maneira como eu acreditei nisso, como eu ressignifiquei a minha vida, fez com que muita gente fosse feliz. Eu tenho casos de clientes aqui em Salvador, por onde eu atendi via online, de pessoas que tomaram o meu exemplo e em sessões diziam, Nalva, eu morria de medo de engravidar, agora eu quero engravidar. E engravidaram. Nalva, eu morria de medo do meu parto. Eu queria ter um parto cesariano, né, para não sentir dor. Mas olha o que aconteceu. Consegui parir normal. Pouco tempo, né? Eu recebi um telefonema de um casal que me contava as proezas, onde ela não podia engravidar por alguns problemas e também por alguns medos. E ele me contava agora, olha, Nalva, por incrível que pareça, estamos grávidos. Então, essa é a minha história de vida. E é esse projeto de vida que eu tenho para ajudar muitas mulheres, muitos casais a acreditar que é possível. É possível realizar o seu sonho de pai, é possível realizar seu sonho de mãe, é possível ressignificar a sua história, é possível mudar a sua vida. Sai da zona de conforto, descobre qual é a tua zona de conforto, sai dela. Você não sabe o que é que você vai encontrar lá na frente, mas pelo menos faça este movimento.
Muda a tua história e você muda a sua vida. Não são as condições, repito mais uma vez, mas são as decisões que vão fazer toda a diferença na sua vida. Então, finalizando, gostaria de dizer para vocês que eu vou manter, tá? Essas sessões gratuitas. Você só tem que entrar em contato comigo para saber como é que está a minha agenda, a gente poder casar a nossa agenda. Vou postar mais uma vez no grupo, vou deixar aí no vídeo para que você possa ter esta oportunidade de mudar a sua vida. E aí eu te pergunto, o que gerou de impacto e de aprendizado do nosso encontro de hoje? Fala para mim, tá? Se não quiser postar no vídeo, não tem problema não, mas fala, escreve, aprenda e veja que você também, a sua história de vida pode ajudar muita gente. Você pode mudar, né, de vida, mudar de profissão a partir da tua história. Bom, no mais, gratidão. Gratidão por você fazer parte deste grupo. Gratidão por você permanecer neste grupo. Gratidão por você ter se inscrito no meu canal, por você ter dado like nos meus vídeos, por você ter compartilhado o meu vídeo. Gratidão, gratidão, eterna gratidão. E gratidão por você se dar mais esta oportunidade de ressignificar a sua vida. Grande beijo, até mais.